E aí, galera, estou aqui com o Dr. Fernando De Biasi, fisioterapeuta, osteopata. Recebi aí uma pergunta aí, eu coloquei lá umas perguntas no Instagram, daí recebi uma pergunta, e até foi o Kiki Chalouras lá do Peru que mandou. Quando eu fui lá fazer um camp com eles lá no Peru, ele tinha falado, pô, acho ideia tal, você fazer um vídeo para explicar um pouco da sua lesão que eu tive na cervical, que eu contei para ele, né? Gerou esse assunto de lesões aí, daí eu falei com ele, pois é legal tal, para a galera saber, entender como funciona. E interessante que até que quando eu coloquei ali no Instagram, que eu coloquei a pergunta dele falando que eu ia fazer, que era um projeto de fazer um vídeo assim, bastante gente mandou mensagem perguntando, pô, isso é legal, eu também machuquei e tal, bastante gente do jiu-jitsu tem essa lesão no pescoço. No caso meu foi no pescoço, né, na cervical, uma hernia de disco, e tratei aqui com o Dr. Fernando. O Dr. Fernando já é faixa preta de jiu-jitsu já, né, doutor? Ainda não, sou marrom. Marrom de jiu-jitsu. Começou a fazer jiu-jitsu aí? Pode contar aí, gente. Mas faz tempo. Faz muito tempo que ele começou já a treinar jiu-jitsu. O irmão dele, que é o Buquinha, tem uma academia na Austrália, né? Newcastle, na Austrália. Ele é aqui também da minha cidade, São José dos Campos, e hoje ministra aula na academia dele lá na Austrália, faixa preta de jiu-jitsu também. Bom, eu sou, como o Juninho falou, eu chamo ele de Juninho, Cláudio Calazans. Ele falou, eu sou fisioterapeuta, osteopata, tenho a minha clínica aqui em São José, a Equality, e venho atuando desde 2002, quando eu me formei. Sempre na área de terapias manuais e tratamento de lesões musculoesqueléticas, tratamento da dor. Quando o Juninho chegou aqui na clínica com essa lesão, ele já vinha, como a gente já se conhece do jiu-jitsu, da própria cidade aqui, ele me procurou em 2010, se eu não me engano, para tratar um pós-cirúrgico do ombro. E a gente fez o tratamento do ombro. E nessa lesão específica da cervical, quando ele chegou aqui, realmente me impressionou um pouco ele chegou bem na fase aguda, foi 1 ou 2 dias depois do acontecido, desse trauma que ele teve na coluna cervical, e muito espasmo protetor, ele estava praticamente imobilizado da cervical, não conseguia mexer a cervical, e com perda de força no membro superior e muita dor irradiada também para o membro superior. E aí eu mal conseguia avaliar ele, porque ele não tinha mobilidade e o grau estava muito agudo. O que eu fiz foi fazer alguns testes para tentar identificar o nível medular, o nível da lesão, né, que ele estava sentindo, e sugeri para ele, falei, olha Juninho, parece ser uma lesão discal, é uma lesão neural, não sei se provocada pelo disco, mas acredito que sim, pelo trauma que você me mencionou, e sugeri ele ir ao médico e fazer uma ressonância. E aí ele foi até o médico, fez a ressonância magnética, o médico na avaliação clínica também já detectou, olha, tudo indica que seja essa lesão, uma lesão discal em C5, C6 e uma protusão C6, C7, mas seria interessante a gente confirmar isso com o exame de imagem. E aí a gente, não sei se eu estou falando muito, né? Não, mas pode falar, mas se quiser mais, você não pode cortar. Depois eu... E aí depois que o Juninho chegou até mim, ele tinha um campeonato, parece, muito importante, num prazo de 6 meses. Mundial de Jiu-Jitsu, e se ele fizesse a opção pelo tratamento cirúrgico, que na verdade existia a indicação, então o médico acertou, porque até é bom esclarecer para todo mundo, existem 3 quadros clínicos que são indicativos de cirurgia, né? Quando se tem uma lesão discal, uma lesão com dor irradiada. A primeira seria uma perda de sensibilidade, uma anestesia, uma parestesia no membro superior, no caso da lombar, no membro inferior, uma perda de força muscular, ou seja, uma perda de controle motor, e uma dor que não melhora com nada, nem com medicamento, nem com posicionamento, nem com repouso, durante 3 meses. Então, esses 3 quadros clínicos são indicativos de cirurgia.
Como o Juninho chegou ao médico com uma perda de motricidade muito importante, eu lembro que ele no teste que ele não conseguia segurar uma caneta praticamente. Eu ia fazer a barra com o supino, ia fazer o supino só com a barra e parecia que tinha 100 quilos, não conseguia nem empurrar a barra. E aí o médico sugeriu que o tratamento ideal seria cirúrgico. Mas como ele tinha esse campeonato importante, ele chegou aqui e falou: Fernando, existe a possibilidade? E ele tinha, eu tinha tratado um outro parceiro nosso de treino, o Fábio Borges, que também tinha uma lesão até um pouco mais grave que a do Juninho, e ele voltou a treinar, estava treinando normalmente, e aí o Fábio Borges falou para o Juninho: tenta, cara, tenta, porque comigo deu certo. E como ele tinha esse campeonato, a gente decidiu tentar, pelo menos nesse período de um mês, porque depois de um mês também, se fica essa perda de motricidade ou uma perda de sensibilidade, provavelmente, mesmo depois que opte pela cirurgia, são grandes as chances de se ter uma sequela. Então a gente acabou firmando um acordo aqui de tentar, em um mês, reverter esse quadro. E aí a gente começou o tratamento, com liberações miofaciais para tirar o espasmo protetor e devolver um pouco de mobilidade e diminuir a dor. Mobilização articular com manipulações articulares também. E marca de tração, a gente tem uma marca de tração cervical que a gente utilizou também no final do tratamento para gerar uma descompressão da região. Então, ele acabou melhorando bem rápido, né? E aí no final a gente acabou indicando ele para que fizesse um tratamento de estabilização muscular, e aí a gente preferiu fazer isso aqui. A gente começou no consultório e depois levou ele para o Pilates para fazer um trabalho global, já que ele vinha meio que parado durante um tempo. Daí eu fiz o tratamento aqui com o doutor tal, tudo que ele faz dentro do consultório, e começamos a fazer esse trabalho, continuamos aqui com um trabalho paralelo com o Pilates. O engraçado do trabalho do Pilates, que sempre fiz preparação física e tal, mas eu mandava fazer umas posturas, que no caso meu era para trabalhar mais estabilização para os músculos, isometria. Nossa, fazia umas posturas ali que eu ficava tremendo, parecia aquelas árvores tremendo, sei lá, uma pedaço de pau tremendo. Era muito difícil de fazer no começo. Daí eu vi que já entrava alguma coisa, não sei, relacionada à descompensação muscular, ou músculo que às vezes usava muito lá no jiu-jitsu, e o músculo estava ficando meio de lado, que o corpo acaba não usando, né? Então, o Pilates foi importante também para essa recuperação. Até brinco que eu fazia o Pilates dali, daí tirava foto, fazia vídeo, marcando a clínica e tal, fazia o vídeo, a galera tirava sarro, pô, tô treinando Pilates agora, tirava essa posição, até você fazia com uma senhora. A senhora fazia as posições que a senhora ficava, era 1 minuto, a senhora ficava 1 minuto, eu ficava lá, caraca, tô perdendo pra senhora aqui, não dá. Mas o Pilates foi importante paralelo. Sim, depois, como eu falei, o tratamento de quem tem problema na coluna vertebral, problema discal, depois para sempre o ideal é fazer um trabalho de estabilização. E aí o Pilates entra como uma luva, né? Porque além de trabalhar o reequilíbrio muscular, porque se a gente pensar, todo esporte gera algum tipo de desequilíbrio, porque acaba solicitando mais de alguns grupos musculares em detrimento de outros. Então o corpo vai se moldando. Se você reparar o corpo dos atletas, assim, de cada modalidade, você vai perceber que a postura é diferente, os grupos musculares que são mais envolvidos são diferentes. Então, no seu caso aí, como você falou, provavelmente as posturas que ela colocava você ali eram de músculos que você não utilizava tanto no jiu-jitsu, para a prática do jiu-jitsu, mas que eram músculos que precisavam ser trabalhados para reequilibrar a sua força, o seu centro de massa, o seu centro de gravidade, o seu equilíbrio postural. Então, por isso que a musculatura mal condicionada, ela treme, né? Porque, na verdade, você solicita uma contração tetânica, que a gente chama, que é essa contração firme. Porém, chega num determinado momento, o músculo fadiga. E quando o músculo fadiga, ele não consegue mais manter essa contração tetânica. Qual que é o artifício que ele usa? Ele contrai e relaxa muito rápido. Então
Então ele contrai e relaxa, e aí você tem essa vibração, que é um sinal de fraqueza do músculo. E aí eu lembro que você me comentou isso, falou, Fernando, os pilates aí, tem alguma coisa errada, porque, cara, eu tô tremendo lá para fazer uma canso mais no pilates que no jiu-jitsu. Eu canso mais no pilates que no jiu-jitsu. Eu falei, porque ele tá trabalhando alguns músculos que você não trabalha no jiu-jitsu, e aí você tem uma fraqueza realmente. E isso favorece o desenvolvimento de algumas lesões. É importante fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, né? Para quem é atleta, para quem trabalha muito algum determinado esporte, perceber esses desequilíbrios, né? Procurar um profissional para entender esses desequilíbrios e tentar amenizar esse desequilíbrio. Né? E rolava também, o Fernando já falava com a professora, né? Ele falava, tá precisando treinar, fazer mais isso, tal, alongar mais o peito e tal. Ele já falava meio que o caminho que ela tinha que... Já sabia também os músculos que tinha. Pela avaliação e pelo tratamento que eu tinha feito prévio, eu ajudava ela na avaliação dela, né, e na orientação. E também rola, a maioria rola também de treinar com dor, sempre tá com dor em alguma coisa. Acho que é bom também o doutor Fernando falar um pouco dessa relação do cara saber diferenciar a dor muscular, o que é aquela dor muscular e o que é dor de uma lesão, né? Acho que bastante gente tem dúvida com essas coisas. Na verdade, se a gente parar para pensar, a dor ela é um sinal de alarme do nosso corpo, para dizer que alguma estrutura do corpo não está 100%, que está precisando de um cuidado especial, né? Que está em sofrimento, na verdade. Então, a dor muscular, ela é um sofrimento, por exemplo, você faz o supino, você fica com aquela dor no peitoral depois, no dia seguinte, às vezes até 48 horas é pior. Você fica com a dor no músculo. Por quê? Porque o exercício provocou rompimento de fibras musculares e isso gera uma inflamação local. Então, a dor muscular, ela já é um sinal de inflamação local. Orienta, se você não, por isso que nas academias os educadores físicos orientam não trabalhar sempre o mesmo grupo muscular, você intervalar, né? Fazer primeiro peito e braço, depois costas e tríceps, você ir mudando para não sobrecarregar aquele músculo, dar o tempo necessário para que ele se cure, né? Porque também esse é um outro dilema, né? A gente acredita que a inflamação é uma coisa ruim, e na verdade a inflamação é um mecanismo que o nosso corpo tem para reparar um tecido lesionado. Então a inflamação, muitas vezes a gente, vou tomar anti-inflamatório, eu vejo isso muito entre os atletas. Tandelax, hoje em dia é Tandelax. Começa a ter dor, fala, eu tomo anti-inflamatório, melhor eu vou treinar. Mas você está interrompendo um ciclo natural de reparação do tecido. E aí quando você toma um armlock e o tendão do bíceps rompe, você não sabe por que rompeu, eu nem segurei tanto. É porque provavelmente você já tinha tantas microlesões naquele músculo e sem ter dado tempo de reparar aquele músculo, que ele não suportou o torque na hora do armlock. E aí você tem um rompimento muscular, uma lesão mais grave. Como você falou, é comum um atleta treinar com dor, né? E diferenciar essa dor muscular, mas é importante também ter um pouco de cuidado com essa dor muscular. Se é uma dor muscular muito intensa, é bom você segurar um pouco, ou fazer posição só, e evitar treinar com alguém muito mais leve, que você não faça um esforço tão grande. Treino mais técnico. Agora, o nosso corpo, é importante saber também, que aí é a base da osteopatia também, nosso corpo ele sempre vai buscar uma posição de conforto. Então ele vai gerar o que a gente chama de posições antálgicas, para fugir da dor. Então imagina que você torceu o tornozelo, e aí você começa a andar sem fazer o movimento do pé de inversão, porque aquele movimento gera dor. Então você altera a posição da sua marcha, que vai acabar sobrecarregando o joelho, e depois vai sobrecarregar o quadril, e por aí vai. Então vai gerando também uma cadeia de reequilíbrio, e aí você daqui a pouco está com dor, sei lá, na lombar, fala, mas eu não machuquei a lombar, mas talvez seja oriundo daquela dor do tornozelo, daquela lesão no tornozelo que você não tratou direito. E aí o corpo vai se adaptando, se compensando para fugir da dor do tornozelo, mas vai alterando a mobilidade e o posicionamento das outras estruturas. Então assim, a dor
é um sinal de que existe algum desequilíbrio, alguma disfunção. Dentro das suas possibilidades, seria legal procurar um profissional para ver qual que é o risco dessa dor que você está sentindo, né? Se você tem um risco maior mantendo essa dor e treinando com a dor. Bom, quando eu fiz a cirurgia no ombro, que eu machuquei, eu me lesionei no Mundial de 2009. Meu ombro, numa semifinal lutando com o Cavaca, eu machuquei, até eu já mencionei no vídeo, mas eu vou postar um vídeo que eu já mencionei sobre essa lesão no ombro que eu tive. Foi uma luta antes que eu fiz com o Roger Gracie, eu mencionei até quem assiste lá o vídeo que tem aqui no canal com o Roger Gracie, da minha luta com o Roger Gracie, que eu estou falando um pouco da lesão também. E eu vim tratar com o Fernando. O Fernando, na verdade, é conhecido, bastante conhecido. Hoje em dia, na verdade, até o pessoal na academia chega travado, não consegue andar, fala, vai lá no Fernando. Eu já indicaram, eu vou lá. Sempre quando eu vou indicar, alguém já indicou. O Fernando é bastante conhecido na cidade. Esse trabalho, o pessoal já conhece. Não, ele põe a mão e tira a dor. Tipo, o pessoal já conhece muito, correlacionando ele com isso. E depois que eu fiz essa lesão, eu tinha, tipo, me travava, tipo, o pescoço, já tive uma lesão que já estava ali, não foi, tipo, um choque de uma vez, que foi tipo, pequenos choques ali, que eu vim aqui travado, só que eu não ia no médico, vim aqui com o Fernando resolvia. Aí vinha e resolvia, só que eu deixava pra vir também quando, tipo, o pescoço, acorda, quem sabe aquele torcicolo, que eu acordava com o torcicolo, daí eu vou treinar de novo. Aí, hoje em dia eu não faço mais isso. Nenhuma das vezes você tinha também sinal neurológico. Não tinha sinal neurológico. Dessa vez é que ele apareceu, né? Aí acho que nós conversando aqui, lembrando, eu bati, tem uma posição da testa, não sei qual posição que é, eu dou uma batidinha, eu dei uma batidinha de cabeça assim no chão e me travou de vez o pescoço. E foi o que ele falou, o Fábio Borges indicou, tá? Eu fui no médico até, ele falou que o médico fez o certo de indicar a cirurgia, eu falo que eu fui no médico. Ele, na verdade, eu fui aqui primeiro e o Fernando me indicou para o médico. O médico falou que era cirúrgico, eu não podia fazer esporte. Claro, ele fez o papel dele de me precaver com o que poderia acontecer. E daí eu voltei, fiz o tratamento com o Fernando, fiz o Pilates. E depois disso, foi em 2014, depois disso eu fui campeão mundial, onde eu ganhei o meu primeiro título mundial na faixa preta e campeão da SCC absoluto. Então, eu fiz o tratamento, ainda continuei fazendo 6 meses de Pilates. Depois comecei a viajar muito, quebrou aquela rotina e parei, mas depois desse tratamento, faz o que nós estamos em 2021, já faz alguns anos, e eu nunca mais, eu estava conversando com o Fernando, nunca mais travou meu pescoço. Mas por vários motivos também, o tratamento foi bom, nós conseguimos recuperar, e também eu aprendi, tô com torcicolo, calma aí, hoje se segura, vai treinar antes, quando é mais jovem, mais moleque, tá aquele ímpeto que tá com torcicolo, vou treinar. Daí quando você tá todo travado, vou procurar alguém para melhorar. Hoje em dia, tipo, se já acorda nem torcicolo, na corda eu já sinto que, não tá muito bom. Então eu já me seguro, já aprendi com isso, né? Antigamente era tipo, amarra, tá com dor no joelho, amarra, vai lutar, tá com dor no pé, amarra. Hoje em dia já tenho essa experiência de me segurar e vem dando certo também, porque faz bom tempo que eu não preciso aquela travada de precisar. E claro que as lesões sempre acontecem, aquelas dorzinhas, mas eu acho que eu aprendi também a lidar com isso. Isso é legal falar porque muita gente acaba abandonando o esporte por conta de lesões, mas não só de lesões. Eu acho que muito pelo diagnóstico que é dado na ressonância. Hoje, os profissionais da área de saúde acabam indicando ressonância para todo mundo. Então vamos supor, você começa a treinar jiu-jitsu, vai lá e uma posição que você não está acostumado, um esforço maior que você fez, você tem um espasmo muscular na coluna lombar, ou você tem um pequeno bloqueio articular na coluna e você tem dor. Com essa dor vai fazer com que você procure o médico e ele normalmente vai pedir um exame de ressonância magnética. No exame de ressonância magnética, ele provavelmente vai encontrar, porque é normal em pessoas assintomáticas, em quase todas as pessoas vão se encontrar alterações no disco, como protusões, hérnias discais até, assintomáticas. Só que no seu caso você está com dor e naturalmente vai ser ligado os pontos. Você tem dor
porque você tem uma protusão lombar. Então você deve, e esse é um diagnóstico, hoje está um pouco melhor, mas durante muito tempo, o diagnóstico de hérnia de disco ou de protusão discal é um diagnóstico sombrio. É quase que você receber um diagnóstico de um tumor. Você acredita que a sua coluna nunca mais vai ser capaz de carregar um peso ou de fazer um esforço maior. E na verdade não é isso que acontece. Você tem muitas vezes a protusão, ela está lá, porque ela a maioria das vezes ela é adaptativa, ela não é traumática, e ela não gera sintoma na maioria das vezes. E aí quando você se lesiona por algum outro motivo, você linka a protusão ou a hérnia discal com a sua dor. E aí você recebe esse diagnóstico, e aí muitas vezes a pessoa, quando está iniciando, acaba deixando o esporte por conta de eu tenho hérnia de disco e esse esporte não é para mim. E aí a gente vê o exemplo aqui do Juninho, que tem a hérnia de disco aí há 7 anos, 2014, continua treinando, disputando campeonato em todo esse período, ganhando, perdendo, sempre em alto nível, e sem dor. Então o fato, e se a gente tirar uma ressonância dele hoje, na cervical, vai encontrar as mesmas lesões, porém sem dor. Então fica essa dica de que você ter uma protusão ou uma hérnia discal não quer dizer que você tenha que parar o esporte, ou não quer dizer nem que a sua dor seja causada por essa protusão ou essa hérnia. E foi bem que aconteceu comigo, porque quando eu fui no médico, fiz a ressonância, só de ler aquele laudo da ressonância, eu falei, nossa, você começa a querer se informar sobre a disso, todo mundo fala, não tá ferrado, não vai poder mais treinar, que não pode mais, agora você só pode nadar, hidroginástica, essas coisas, não pode fazer nada com peso, nem malhar pode. Então, na hora também foi o que você falou, é como se eu peguei um tumor, né? Vou ter que fazer um tratamento que não tem mais, não vou conseguir fazer mais o que eu gosto. Então, acho que a maioria das pessoas passa por isso, eu escuto muito, sempre quando eu vou dar seminário, alguém sempre fala, eu tenho hérnia de disco, não posso mais treinar e tal, só posso fazer posição, sei lá, falar algo assim. Isso é um assunto legal, né? Porque na verdade essa informação que chega, por toda a carga que a pessoa já tem do conhecimento da hérnia de disco, que vem desde muito tempo, que é uma lesão extremamente grave, que pode deixar paralítico, você vai ficar sem andar, vai ficar de cadeira de roda. Então, essa carga de conhecimento que a pessoa traz, quando ela recebe o diagnóstico, ela causa o que a gente chama de efeito nocebo, ou seja, um medo muito grande, e ela começa a se proteger em demasia para aquele diagnóstico. E é o que eu falo, eu conheço pessoas como você, que eu conto o seu caso muitas vezes no curso que eu dou, que tem a lesão e se fizer uma ressonância vai encontrar a lesão, porém está sintomático. Conheço pessoas que fazem capoeira, conheço pessoas que fazem ginástica olímpica, o próprio Coxinha do judô foi para a Olimpíada com 2 hérnias lombares e sem sintoma. Então, o fato de ter uma lesão discal não quer dizer que você tenha sintoma. Então, na maioria das vezes, como eu falo, ela é adaptativa. Então, ela não gera sintoma, você está adaptado àquela condição. E acho que também a pessoa também não sabe quem procurar, né? Sim. Tipo, teve o laudo da lesão, o médico tá ali, mas vou procurar quem? Quem que eu vou procurar? Acho que a pessoa também fica meio perdida. No caso, eu tive a informação do paciente seu, que já fez o mesmo tratamento, que falou para mim vir. Acho que a pessoa fica, quem que eu vou procurar? Para onde eu vou? Para onde eu levo isso? E aí, entre a cirurgia e parar de treinar, muitas vezes ele fala, não, vou parar de treinar, vou fazer cirurgia para ver se melhora. Né? E na verdade, o parar de treinar, seja jiu-jitsu, seja funcional, seja qualquer outra atividade, acaba piorando o processo, porque você perde a estabilização na região e aí o disco vai começar a provavelmente gerar sintoma. Eu sinto um pouco isso também, porque quando eu fico um tempo, quando eu estou treinando direto, fortalecido e tal ali, zero, nada, não sinto nada. Mas quando eu fico um tempo sem treinar, eu vejo que eu já começo, parece que o meu pescoço está mais fraco. Acorda com dor, sabe, enferrujado. Mas fala, estou enferrujado. Então, bem relacionado a isso. Quando eu paro, quando eu fico um tempo sem treinar, eu começo a falar, caramba, estou precisando treinar para ficar fortalecido. E até o contrário, né? Quem tem lesão discal, o remédio é exercício para o resto da vida. Então, se conseguir... Claro que
o ideal, dependendo dos casos, você tem que mensurar o impacto que esse paciente sofre, talvez evitar exercício com impacto em alguns casos, porque tem vários casos que a corrida é benéfica, mesmo com problemas de protusão lombar, não é um problema correr. Então, tem vários mitos que estão sendo quebrados há pouco tempo, mas o seu caso foi realmente assim, uma evolução, como eu falei, eu conto em vários cursos, uma evolução muito rápida. E aí, Juninho, eu acredito também muito a vontade e a determinação, né? Que aí os atletas têm muito isso, né? Você vê a recuperação de atleta, ele melhorou mais rápido porque ele é bem condicionado. Tudo bem, tem isso também, mas eu acredito que o mental, o mindset dele de querer, de melhorar, de querer porque ou faz daquilo a sua profissão, ou porque é aquilo que gera prazer nele, que é o combustível, então faz com que ele tenha uma gana de melhorar muito grande, né? Diferente de algumas pessoas que até usam o problema como muleta, como desculpa, né? Eu lembro de você passava os exercícios, a gente jogava o peito pra frente nos exercícios que passavam, e daí você falava, faz em casa também, daí eu fazia, faz uma vez em casa, eu já fazia, acordava, fazia, depois do almoço fazia, eu já queria melhorar, então, os exercícios, não exercício físico, mas não sei como é que chama. Mobilidade, passava uns exercícios de mobilidade, que eu ficava fazendo, não... É incrível isso, com atleta a gente às vezes tem que até puxar o freio de mão, para não exagerar aconteceu isso quando eu operei o ombro, que o médico tinha falado 6 meses, e quando eu fiz com você o tratamento, eu voltei com 3 para 4 meses a competir, né? Tinha falado 6 meses, 3, 4 meses eu competi o europeu. E eu lembro que você ficava me segurando, calma, não vai, calma. Hoje você pode fazer posição, aí você falava, posição, mas posição, devagar, sem rola, não é nem aquele rolinha solto. É que a gente quer não, dá. Porque os atletas... Aí você explicava a relação do tendão, a articulação. Do tempo cicatricial. E na verdade, assim, os atletas eles têm uma resistência maior à dor também. Porque vocês acabam estando acostumados com pequenas lesões, com treinar com um pouco de dor, não é um problema para vocês. Então, quando da recuperação, a gente realmente tem que frear um pouco, porque você já estava sem dor. E aí, como na sua cabeça, eu não tenho dor, eu não tenho limitação de amplitude, por que eu tenho que me segurar? E aí é que entra realmente a conscientização, né? Não, tem que segurar por causa do tempo cicatricial, então os tecidos ainda estão cicatrizando, você pode lesionar mais facilmente. Então precisa de um trabalho de estabilização, de fortalecimento. Então essa é a ideia, né? Então galera, aproveitando que eu estou aqui no consultório, vou fazer uma revisão aqui, trocar aqui um pouco o óleo do... Não, vou fazer um pouco de... O doutor vai ensinar um pouco aqui, vai mostrar algumas manobras do tratamento que ele fez comigo. Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente está passando para vocês, que bastante gente passa por isso também. Então acompanhe os outros vídeos, ajuda a compartilhar, segue, dá o like. Então a produção está me ajudando ali. E valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, doutor. Obrigado aí também. Vamos continuar aqui. Bora. Que não é quando ele estrala, eu falo estralar, né, na linguagem, mas quando estrala, não estrala tipo o pescoço inteiro, estrala a vértebra que ele quer, parece que está estralando bem naquele lugar que ele quer, não é aquela que estrala, parece que está um metralhador estralando, tem gente que vai na força, né, já vi outras pessoas que estrala, parece que está estralando tudo, ele consegue estralar, o ponto parece que está estralando bem onde ele quer estralar.
pessoas que têm dor no ombro, que lutam jiu-jitsu, que é uma lesão muito comum, uma dor muito comum na região anterior do ombro. Muitas vezes você vai fazer o exame, como eu falei da coluna, você vai fazer a ressonância do ombro ou ultrassom e vai detectar lesão tendínea no supraespinhoso, lesão na bursa, mas muitas vezes o sintoma ele não é causado por essas lesões aqui, e sim por um aumento de tensão no músculo, nos músculos rotadores externos, no redondo menor e no supraespinhal. E quando você aperta aqui, muitas vezes o paciente vai sentir a dor na região anterior do ombro ou lateral do ombro, e até mesmo irradiando para o membro superior, porque aqui a gente tem um ramo do nervo supraclavicular. Dói? Então, aqui também a gente faz uma compressão isquêmica, e esse tratamento aqui você pode tentar fazer com uma bolinha de tênis na parede, pressionando um pouco esse músculo para ver se você se provoca o seu sintoma. A gente está fazendo a tração cervical para descompressão da coluna cervical. A máquina ela traciona a gente calcula ali quantos quilos de tração a gente quer colocar, posiciona o ângulo do aparato ali na cervical dele, e aí calcula o tempo também necessário para ele ficar na tração. O objetivo é aumentar, melhorar, diminuir a compressão da região cervical, né, entre os discos, entre as vértebras.